Seja muito bem-vindo ao VVCast, um espaço onde serão compartilhadas histórias e experiências de grandes personalidades do universo agroempresarial brasileiro pelas lentes do direito. Essa é uma iniciativa do Veríssimo e Viana Advogados, um escritório full service voltado para empresas e para o produtor rural. Se quiser saber mais, acesse www.vv.adv.br. Seja muito bem-vindo ao VVCast. A gente está aqui hoje reunido com dois grandes amigos e clientes para falar um pouco sobre a realidade do produtor rural no Brasil, já que o objetivo do nosso podcast é, pelas lentes do direito, trazer um pouco das boas práticas, das experiências que a gente percebe que fazem com que os nossos amigos, clientes prosperem e mantenham os seus negócios nos trilhos. A gente está aqui hoje com o Dr. Assir, meu amigo e sócio, com o Giovan, né, nosso amigo de longa data, assim como o Leonardo, cada qual vai ter a oportunidade de se apresentar. E nesse primeiro momento é realmente agradecer pela presença de vocês dois, por terem aceitado o nosso convite e pela atenção de você que está aqui com a gente, para a gente poder começar a construir a história do VVCast. Bom, para a gente poder iniciar a nossa prosa aqui, e a ideia é que seja uma conversa informal, eu já passo a palavra para o Assir, para a gente poder dar início aí ao bate-papo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Leonardo, Giovan. Queria renovar aqui os agradecimentos na presença de vocês. E, em resumo, acho que o Rafael colocou muito bem. O VVCast tem esse intuito de apresentar as melhores histórias, as melhores lições que os nossos amigos, por vezes clientes, têm para compartilhar conosco dentro do mundo do agro, dentro do mundo empresarial. Então, espero que seja um podcast que tenha muita história para contar, muitas lições para repassar. E a gente começa a experiência de hoje chamando aqui o Leonardo. Leonardo, que é amigo pessoal da minha família há muito tempo, e hoje veio aqui compartilhar parte da sua ampla experiência na parte de produção rural. E, Leonardo, passo a palavra para você se apresentar, contar um pouquinho o que você faz, de onde veio, como que é, qual que é a sua história, Leonardo? Boa noite a todos, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Primeira vez que a gente está participando e é uma experiência nova. Bom, começando, eu sou engenheiro agrônomo de formação, minha família toda é de agricultores, há 2 gerações já. Começou com o meu avô, a década de 60, ele foi evoluindo, meu pai começou na década de 80 e eu comecei há 10 anos atrás. Eu tenho 18 anos de formação e 10 anos de convívio diário na fazenda. Eu faço toda a parte operacional, a gestão do dia a dia do negócio. A gente trabalha em família, a gente faz parte de um grupo econômico familiar, onde meu pai cuida da parte administrativa, comercial, e eu cuido do dia a dia da fazenda, que é a parte operacional, que é preparo de solo, plantio, colheita, tratos culturais e a gestão em si do negócio também. E essas 3 gerações aí trabalharam na mesma área, tudo em Ortigueira, Tibagi, como que? Não, a minha família veio de origem europeia, né? A minha avó era alemã, meu avô é descendente de holandês, já nascido aqui no Paraná. E eles começaram a vida em Carambeí, que fica perto de Ponta Grossa, primeiramente na pecuária de leite e criação de aves, né? E com o passar do tempo foram surgindo oportunidades, naquela época, isso década de 60, 70, começaram com o cultivo de arroz em Carambeí, aquilo foi crescendo, foi dando bons resultados, e eles e a gente sempre cooperados, né? Da cooperativa, antigamente era Batavo, hoje chama-se Frisia. E a Frisia dando todo esse apoio. E surgiu a oportunidade de comprar terras em Tibagi, município de Tibagi, e foi um grupo de holandeses lá e começou a cultivar, entre eles o meu avô. E se deu bem no negócio. E o negócio foi crescendo e daí meus tios, meu pai também acabaram entrando, cada um pegou um pedacinho de terra e foi crescendo. E como em Tibagi chegou um determinado momento que não tinha para onde expandir mais as áreas de plantio, meu pai optou por sair. Veio até a Ortigueira, onde ele teve oportunidade, e começou a crescer ali dentro. E onde estamos até hoje. Já fazem
32 anos que meu pai veio para cá, para Ortigueira, né? E a gente está dando sequência no negócio. Legal. Desde então. Quantas gerações da família ainda vão vir, né? Para trabalhar com isso também? Eu imagino que tenha mais gente se envolvendo aí. A gente estava conversando agora ali no fundo e é o propósito e o legado, né? A gente quer que o negócio continue, não quer que morra, né? Junto com a gente, né? Esse eu acho que é a maior preocupação de todo mundo, né? Que o negócio continue e todos possam viver daquilo, né? Eu acho que esse é o caminho. Exato. Legal. E hoje espero que a gente possa conversar também sobre essas práticas, né? Que com certeza bateu muita cabeça na vida já, né, Leonardo? Então, mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que você tem de melhor aí para compartilhar com quem vai nos assistir, né? Sim. E Jovan Meurer também aqui do Paraná. Pecuarista, Jovan? Se apresenta você. Vamos lá. Muito bom, legal. Meu nome é Jovan. Primeiro, eu estou muito honrado de estar por aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é incrível, né? Por ser o primeiro podcast, a gente fica assim, né? Eu estava falando que é inesquecível, né? E pecuarista, sim, né? Mas eu vou explicar um pouquinho o conceito disso, né? Mas antes de mais nada, eu gosto de separar bem qual que é a minha identidade, sabe? Porque a nossa identidade, ela tá intrínseca, assim, com os nossos valores, né? Então, independente do que a gente faça, né, a nossa identidade não muda, né? Então, o que eu sou, né, independente daquilo que eu faço, isso nunca vai mudar, né? Então, primeiro de tudo, eu sou cristão, filho de Deus, né? Pai de 3 filhos, tenho uma família linda, né? E meu propósito está principalmente baseado nessas pessoas, né? Pietro, Otto e Maria, casado em unidade com a Isabelle, né? Temos uma missão muito legal e bacana dentro da família. E eu digo isso porque lá na frente eu vou explicar para vocês, né? Porque isso é o que nos move, né? Então, hoje a gente fala de negócios rurais, empreendimentos, mas por trás de tudo existe uma base que é a base familiar, né? E Deus também, em primeiro lugar, espiritualmente, né? Então, Jovan, minha formação acadêmica, né? Não é o que eu sou, mas é o que eu faço e eu como eu estou, né? Formei em engenharia agronômica, sou engenheiro agronômico. Formado também em ciências biológicas, uni essas duas formações acadêmicas, né? É uma coisa até bem difícil de acontecer. Filho de produtores rurais, né? De já terceira geração, né? A propriedade rural que a gente hoje se encontra foi adquirida por meu avô, né? Passou por herança para os meus pais. Meus pais foram adquirindo as terras dos irmãos, né? Dos outros herdeiros, e a gente construiu estamos construindo um legado, né? Faço parte de um grupo econômico familiar também, que atua no rural, né? Seria o setor primário, teoricamente, né? Porque está no rural. Só que também, se for ver, ele também faz a parte de transformação, porque é como se fosse uma indústria. E aí, explicando a pecuária, né? É uma pecuária diferente, é a avicultura, né? Porque se a gente olhar no setor primário, a gente tem a agricultura, tem o extrativismo e tem a pecuária em si. Então, toda a criação de animal, se for ver bem, ela acaba sendo um tipo de pecuária. Mas nós trabalhamos com aves, produção de frangos de corte. Somos integrados, né? Sistema de integração vertical. E esse grupo econômico familiar, ele veio crescendo e cada um teve a oportunidade de se desenvolver, né? Dentro daquilo que talvez eu vejo como seja suas capacidades, seus dons, as suas habilidades, né? Dentro desse grupo familiar especificamente, eu trabalho com a parte de relacionamento, né? Gosto muito de planilha. Então, novos negócios caem na minha mão, relacionamento, novos negócios. E parte comercial também, né? Então é uma parte importante hoje, né? O grupo também atua em outras frentes de outros negócios, na parte de renda passiva, arrendamentos, né? Com silvicultura. A família se cresceu hoje, né? A partir da construção ou da produção de um viveiro de plantas. Essa é a base da família, que vem do meu avô. Ele que trouxe isso. Iniciou lá muito antigamente com um plantio de café, né? Então começaram a ver que tinha oportunidade. O pessoal produziu café, mas não tinha as mudas, né?
Então, cara, tem demanda, então vamos produzir mudas. Então a família começou lá produzindo mudas de café. E também na parte de arborização urbana, quando a gente teve, vamos dizer assim, a abertura, a colonização das cidades aqui no Paraná, as cidades, no caso, abriu, só que aí não tinha plantas mais, não tinham árvores, né? E aí criou-se um nicho de mercado especial de plantas para arborização urbana. E aí tinha demanda, cara, vamos plantar. Então, nossa vida foi semear. O que a gente faz é semear. Então, a gente prospera semeando, sabe? E aí, a partir disso, meu pai e minha mãe trabalharam com meus tios, né? Depois eles tiveram a oportunidade de vir para Paranavaí, nessa terra que a gente... uma das propriedades que a gente tem hoje, né? E construímos um viveiro de plantas, de árvores nativas, né? Então, por muito tempo, nós fomos o maior e acredito que mais diversificado viveiro de árvores do Brasil, com um nicho de mercado muito peculiar. Nós trabalhávamos principalmente com árvores adultas para fazer parte, sim, de arborização urbana, mas, por exemplo, para paisagismo, ornamentação, condomínios, shoppings, né? Um trabalho muito arcaico, muito braçal, justamente porque era isso, então a gente achou que a gente tinha que se especializar nisso. E não víamos assim tanta gestão, né? Que é o que a gente cultiva mais hoje. Então, desculpa, eu plantava árvore, você esperava lá 5, 10 anos, a hora que a muda estava crescida, vendia. Era isso. Mais ou menos isso, Rafa. Vou chamar Rafa por causa da liberdade aí de amizade de infância. Então, na verdade, começava isso colhendo sementes, né? A gente fazia o processo completo. Então, colhia-se sementes de árvores nativas, né? Matrizes, enfim, a gente tinha identificado quais eram essas matrizes. Faziam-se as mudas, certo? No primeiro negócio, que era o de café, vendiam-se as mudas. Depois, o nosso nicho se especializou no plantio dessas árvores, dessas mudas, em produção de solo, para depois fazer a extração de quando essa árvore tivesse adulta. Então, a gente desenvolvia essa árvore ao longo de um bom tempo, né? Por exemplo, hoje, isso há quase 30 anos atrás, eu fui para Paranavaí com meus pais, eu tinha 2 anos mais ou menos, né? Então, hoje existem plantas dentro eu vou chamar de legado, que meu pai e minha mãe têm deixado, que não é só para mim isso, é para o município de Paranavaí, que tem 30 anos de idade. E são passíveis de ser transplantadas. Então, existe um mercado para isso, existe um nicho bem bacana, né? Na qual a pessoa não quer esperar todo esse tempo, né? Então, o cara quer sentar no quintal da casa dele e, às vezes, comer uma jabuticaba. Você vende tempo, então, pra esse cara, né? Basicamente é isso. E eu vou dividir uma história, porque hoje em dia tá na moda falar skin in the game, né? Entrar de cabeça no negócio. E eu me lembro quando eu estava na faculdade, conheço o Gilvan há muito tempo, um dia tocou a campainha da minha casa, eu abri a porta e ele tava parecia um tatu. E eu vou tomar a liberdade de contar essa história, espero que você não me mate. Uma sacola de semente na mão, ele já tinha uma condição financeira boa, não precisava estar fazendo aquilo, mas ele viu uma palmeira vistosa, eu me lembrei da história agora. E falou, rapaz, eu vou pegar a semente dessa palmeira. Pegou a Isabelle, que hoje é a esposa dele, estava uma onça, naturalmente. Tinham vindo para Maringá e ele estava sujo igual um tatu. Ele parou na minha casa para tomar banho. Então, literalmente skin the game, antes dessa expressão ganhar a importância que tem hoje, né, Gilvan? Justamente, cara. E amar o que faz, né? E eu aprendi isso com meus pais, assim, aonde a gente ia. Porque o ser humano ele é movido por algumas coisas. Primeiro, para poupar tempo, né? Poupador, e pelo diferente, né? Pelo novo. O ser humano gosta do novo. Então, a gente tinha um olhar um pouco, não sei se um dom, mas quando a gente via uma planta diferente, uma árvore diferente, em qualquer lugar que eu estivesse, independente da circunstância, cara, para cima dela. Então, a gente coletava, assim, sementes, para tudo que não é só em Paranavaí, todas as regiões do Brasil. Onde que a gente ia, assim, o bordão vamos pagar a viagem com semente, entendeu? E a ideia nossa sempre foi essa, semeando. E aí criou-se um viveiro de plantas, em si um negócio, que era a produção, mas também o comércio. Só que é uma coisa assim que, na verdade, eu acho que, eu não quero ser pretencioso, mas quase que a gente inventou isso, sabe? E uma coisa muito arcaica. Então, faltou um pouco de desenvolvimento na parte de inovação. E a gente investiu muito tempo sempre na mão de obra.
quando eu digo na mão de obra, assim, focava que tudo teria que ser feito no braço. Não é desenvolvimento da mão de obra, sabe? E o nosso viveiro, por ser um viveiro de produção, né, na área agrícola mesmo, quando você precisa, por exemplo, reduzir a parte de mão de obra para entrar com tecnologia e máquinas, ele teria que ser criado para isso, né? Mas hoje a gente tem um horto dentro de Paranavaí, na qual ainda é um negócio da família, dos meus pais, onde eles extraem essas plantas numa demanda assim mais como se fosse uma poupança verde, né? Então uma pessoa quer ali, ocasionalmente eles extraem um pau-ferro, um IP, um pau-brasil. A partir desse negócio, a nossa família prosperou. Nós chegamos em Paranavaí, né? E eu falo isso assim com muita emoção, porque meu pai e minha mãe chegou em Paranavaí e não tinha nada, sabe? Andava de cavalo e carroça emprestado dos outros, entendeu? Então, a gente cresceu a partir disso, né? A família, acho que é a base. E um dos sucessos do negócio rural, eu penso que é isso. O legado está relacionado com família e o propósito, né? E a família que trabalha junto prospera. E a gente conseguiu prosperar, sabe? Mas com muita luta. Muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência. A gente não tinha, talvez, uma visão mais de gestão. Fomos adquirindo terras, que é o que o produtor rural geralmente faz. Então, a partir de um viveiro que a gente tinha numa área menor, a gente foi comprando uma área maior, foi aumentando o viveiro, aumentando, e sempre colocando a moedinha praticamente na mesma cesta, né? Viveiro de plantas é um negócio assim bem peculiar, ele tem uma liquidez muito baixa, então não é quando você vai querer vender, é quando o seu cliente quer comprar. E existiam flutuações de comércio muito grande, né? Então, quando estava tudo bem, estava muito bem, quando a economia não estava bem, também não estava bem. Então era difícil você inovar dentro desse próprio negócio, bem complicado, sabe? Até mesmo porque é um negócio de longo prazo. Imagina eu plantar uma planta há 20 anos atrás, eu vou mudar minha estratégia depois de 20 anos como, entendeu? Já foi definida lá atrás, né? Então é bem complexo, né? E a partir de um certo momento que a gente percebeu essa flutuação, um pouco também por falta de gestão financeira e contábil do negócio, pensar sempre na parte da reserva de emergência, da poupança, né? Porque as coisas todas são cíclicas, né? Nós optamos por começar a colocar as nossas moedinhas, os nossos ovos em outra cesta. E aí é onde a gente viu a possibilidade de fazer a diversificação na avicultura, né? E a gente viu que tinha, além das aves, a possibilidade do comércio da cama de frango, que era um adubo orgânico que poderia ser usado na própria propriedade rural, né? Um negócio muito interessante no Brasil, porque ele é um modelo de negócio, existe uma propriedade intrínseca dele, que é o sistema de verticalização, né? O sistema de integração, na qual você é um participante da cadeia, né? Da cadeia da proteína animal, né? O Leonardo, né? Comentou que ele também produzia aves pela Frisia, então isso está muito relacionado com as grandes empresas de proteína animal, mas também grandes cooperativas, né? E aí a gente viu essa possibilidade, um negócio modular, um negócio escalonável, um negócio replicável, um negócio de ciclo curto. Então, para quem trabalhava com plantas, assim, a planta acho que mais nova que eu vendia tinha 2, 3 anos. E eu ia partir para um negócio de ciclo de 60 dias. Tem alguma coisa entrando aí. A cada 6 lotes, aliás, no ano faria 6 ciclos, entendeu? Isso me possibilita fazer algumas intervenções mais rápidas, pensando na parte de gestão. E participando do sistema de integração vertical, nós entramos com uma parte do negócio, do esforço, né? Que é a estrutura, a mão de obra, a terra, né? A energia, a lenha, o aquecimento, no caso, né? E a integradora, que é a coparticipante disso, ela entra com a outra parte. Então, diminui bastante o risco, né? E o sistema o sistema de integração vertical, ele é focado muito na produção, na produtividade, na meritocracia pela produtividade do que você entrega. Então, nós não somos assim tão impactados pelas flutuações do mercado. Então, era um negócio com previsibilidade, entendeu? Isso que chamou a atenção para nós. Era uma torneirinha que, por exemplo, no comércio de árvores, tinha vezes que a gente achava que, né, enfim, estava
ficando milionário quase, mas tinha vezes que a gente estava assim, fazendo conta para fazer pagamento de folha de pagamento. Então a gente ficava muito nessas nuances, né? Dentro da avicultura a gente conseguiu estabilizar isso, ter uma previsibilidade de um negócio que pinga, uma torneira que não jorra, mas ela pinga, né? Isso foi assim muito interessante. E eu acho que a gente acertou, né? Vocês começaram há quanto tempo? O negócio das aves tem 2011, né? 13 anos. E foi a partir disso que nós decidimos investir em dois aviários, né? O negócio, todos os negócios que a família sempre entrou, né? Sempre de forma pensando grande, né? Então é o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno, mas sempre com muita humildade de executar, até mesmo para poder entender do negócio, né? Então fizemos 2 aviários ali. E a partir disso fomos tomando propriedade técnica do que era preciso para poder realmente executar a atividade, né? E aí existe também a oportunidade em relação ao crédito rural, né? Então, a partir disso nós conseguimos alavancar o negócio, prosperar, né? Crescer muito. Hoje nós estamos com um núcleo de avicultura, é o núcleo de avicultura 3 Irmãos, né? Família Meurer Potrick, na qual nós contamos com 15 aviários, né? E produzimos aproximadamente 600 mil aves aí por lote, né? E qual que é a grande sacada ou a grande virada de chave para nós como família? É a visão do negócio como empresa. Porque a partir do momento que você consegue escalonar, você tem mais flexibilidade, ou você consegue, de certo modo, ter espaço para começar a ter uma visão de trabalhar com números mesmo, a gestão, né? Então, hoje isso não é a principal realidade da produção avícola brasileira. Hoje nós temos o cenário baseado em pequenos e médios produtores, então são propriedades rurais que diversificam aí com 2 ou 4 aviários, né? E a nossa família hoje tem 15. Então, a grande virada de chave foi essa, nós entendermos o negócio como uma empresa. E o que nós temos feito hoje é trabalhar essa gestão financeira, contábil, associando isso ao desempenho zootécnico, dentro de uma oportunidade de captação de recursos e alavancagem, né? Em cima do que o governo vê como importante para um país, principalmente em um país emergente, que é o Brasil, né? Subdesenvolvido ou emergente que seja, né? Porque, assim, é simples. A atividade em si, ela explora a produção de proteína animal. Hoje o frango é uma das proteínas mais baratas, né? Talvez hoje só vai perder para o ovo, né? Mas assim, está dentro da mesma linhagem, dentro da mesma genética, né? E então é um negócio que ele é previsível, e ao mesmo tempo que nós temos um crescimento da população a nível mundial numa curva exponencial. E ao passo que a produção de alimento, ela trabalha numa curva aritmética. Então, nós sempre vamos ter demanda de alimento e muito possivelmente nós não vamos conseguir atender até um certo ponto a gente atende, mas essa demanda é constante. Isso garante o quê? Garante a liquidez do negócio e nos assegura de que realmente é um negócio longínquo, vai longe, né? Sim. Ô, Giovanni, você tocou num ponto aí que eu acho que é um interesse comum para basicamente todo mundo que está nos acompanhando aqui, porque seja na avicultura, o crédito para você poder construir os aviários e dar início à operação, seja na agricultura, o crédito para custeio, para aquisição de maquinário, para inovação. A gente vê a produção rural no Brasil muito atrelada e, de certa forma, dependente do crédito. E, além desse ponto em comum, a gente percebe vocês dois o tempo todo fazendo menção a estratégias e a expressões que são muito conectadas com a gestão. Não só isso, a gente tem vários pontos em comum aqui. Todo mundo, filho ou neto de produtor rural, que acreditou no sonho grande e veio se aventurar no estado do Paraná. Mas nesse contexto de grupos familiares que estão há gerações, quando a gente para pensar e para observar
na diferença que essa nova geração, vamos dizer assim, que está passando por uma transição de assunção de competência, de assumir os negócios da família, a gente percebe a gestão como um ponto muito sensível e de atenção a todo mundo que está ali tentando continuar esse legado, continuar prosperando, continuar escrevendo uma história. Partindo disso, eu queria ouvir e entender de vocês qual a importância que vocês têm dado para o tema gestão. De que maneira isso tem se desenvolvido no dia a dia, na prática, e o quanto isso afeta a atividade rural no Brasil hoje, para que no final do dia a gente alcance ali uma última linha cada vez mais positiva. Cada vez mais, até mesmo pela competição e pela exigência de produzir-se mais sustentavelmente, você tem que produzir mais com menos. Então hoje nós temos os processos de produção assim muito bem alinhados. Então o produzir em si não é o segredo do negócio. E se a gente for olhar hoje as grandes companhias do mundo, as maiores companhias, as maiores empresas são financeiras. Uhum. Às vezes você vê uma roupagem de uma empresa que ela parece ser uma empresa de tecnologia, mas no final das contas ela é financeira. Então o êxito hoje do negócio ele está realmente na gestão. Sim, também pelas pessoas, que eu entenderia que seria uma segunda fase, né? Mas também, ou a terceira fase, né? Ou a gente pode inverter dependendo do entendimento. Mas o financeiro hoje ele é muito importante porque ele pode fazer dar match ou não, ele pode fazer o jogo dar certo ou não, né? Então o crédito com responsabilidade ele é muito importante. Para mim, especificamente dentro da avicultura, eu aprendi muito com isso. Porque o modelo de negócio do sistema de integração vertical ele é um modelo que ele foi estudado por alguém para ser implantado dentro de uma premissa, dentro de um plano do governo de subsídio. Então o governo necessariamente não vai distribuir dinheiro sem entender se realmente existe um viés de viabilidade do negócio. Se a conta fecha. Se a conta fecha. Então, existem umas pequenas nuances que são características de como você leva o negócio, sim. Existem algumas pequenas nuances ali da parte técnica que realmente, se você produzir de uma forma ou de outra, você pode ter o sucesso ou o êxito não. Mas o negócio em si, na avicultura, ele é um negócio que fecha. Ele já foi premeditado, ele já foi testado para isso, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Então, hoje, por exemplo, nós tomamos decisões muitas vezes... E assim eu falo com muita tranquilidade de decisão financeira na qual, às vezes, o nosso capital de giro ele não retorna para o investimento, ao passo que nós tomamos crédito de custeio, porque acaba sendo um dinheiro mais interessante por ser subsidiado, né? E é uma premissa para isso, né? Então, a responsabilidade e o estudo do negócio, eu acho que faz a diferença. Com certeza. A gestão financeira disso é o futuro, sabe? O empreendedor rural se aperfeiçoar na parte contábil e financeira. Complementando, né, o que ele falou, eu concordo. Eu acho que a gestão financeira hoje é um dos pontos mais importantes. E ali é a decisão da continuidade do futuro do negócio ou não, né? Daí, dentro disso tem gestão de pessoas, que, como a gente conversou antes ali, é um grande gargalo hoje em qualquer setor da economia, né? A dificuldade de achar pessoas qualificadas e que queiram trabalhar. Agora, a questão do crédito realmente é difícil, né? Hoje, muitos produtores não têm aquela responsabilidade de ir lá pegar um crédito, fazer conta, será que vai fechar a minha conta? Será que eu vou produzir? Será que eu estou investindo da maneira correta? Porque é muito fácil, né? Você vai no banco, se você tem uma terra no seu nome, você vai lá, dá aquilo de garantia, o banco te libera o crédito. Mas como você vai pagar aquilo? Esse é o grande problema hoje. A gente está a gente já está dentro de um ciclo de clima ruim, né? Uhum. Nós no Paraná aqui, a região sul como um todo, o Brasil como um todo também não tá fácil. Pega anos secos, de repente pega anos de muita chuva,
Basta o exemplo do Rio Grande do Sul, que aconteceu esse ano, foi uma coisa fora do... Era para ter sido uma super safra e de repente vem uma chuva inesperada. Eles perderam tudo, não foi aquela, eu perdi minha safra, vou plantar outra, o banco me dá o crédito, ano que vem eu colho e pago tudo. Não, eles perderam a terra. Perderam o substrato, né? Perderam a estrutura de tudo. Então é muito difícil. Então hoje eu considero que se você vai precisar ou vai pegar um crédito do banco, para fazer qualquer investimento tem que ser feito muita conta, com muita análise, muito cuidado, porque o risco do negócio hoje é muito alto. Falando do meu ramo, né, que é agricultura, sim. O risco está muito alto, então tem que tomar muito cuidado. Que é o que aconteceu, a gente estava falando um pouco mais cedo, 3, 4 anos atrás, né, bem na época da pandemia, deu aquele boom de preços, ao mesmo tempo aquela demanda excessiva de equipamentos, de tudo, e o povo foi comprando. Compraram equipamentos lá num preço que não valia, a um preço de soja que estava superestimado, e que chegou num certo ponto, agora vai começar a pagar com esse soja já nos preços normais, que é históricos, mas vão pagar com o dobro de produto, né? Vamos dizer, compraram qualquer coisa com soja R$200 o saco, vão pagar com soja 100. Então, isso é muito difícil. E o cenário que está se desenhando economicamente no mundo não é bonito também. Nós também aqui no Brasil também não, né? São super safras. Safra dos Estados Unidos se encaminhando para ser uma boa safra da Argentina. A nossa safra, se for uma safra cheia, nós vamos ter soja a preços lá embaixo. Mais embaixo, né? E quem não está preparado para isso, como que vai fazer? Paga-se arrendamentos muito caros hoje, que a conta não fecha, né? A longo prazo você vê que aquilo não... Você não tem um retorno de investimento sobre aquilo que está fazendo, você tem que investir em máquina, equipamento, em correção de solo, isso tudo custa muito, né? Então, é o que eu volto a falar, o produtor tem que ter muito cuidado para fazer qualquer coisa, para não entrar numa dívida aí que seja impagável. Né? Sim. Até porque a maioria das vezes o risco acaba ficando todo com ele, né? O banco que deu o crédito, ele tem a sua obrigação lá de fazer o estudo de viabilidade da operação e tudo mais, orientar, prorrogar, né, quando é o caso. Mas a gente sabe que na prática é um pouquinho mais difícil, né? Então o produtor tem que saber desse risco, né? O banco vai emprestar o dinheiro, né? Mas ele de uma hora ou outra ele vai receber de volta. Sim. Ele pode prorrogar, mas isso tem um custo. O produtor vai pagar por isso. De um jeito ou de outro. Com o dinheiro ou com a terra, ele vai... Agora, se o produtor vai conseguir pagar trabalhando ou entregando o seu patrimônio, daí a conversa muda, né? Então... Além de saber o risco, tem que calcular esse risco. Essa é a diferença, é a planilha, né? Então, cara, fez o plano de negócio. E aí que tá o segredo hoje. Planejamento, cara. Gasta mais tempo no planejamento, menos na execução. Planeja, monta o modelo de negócio, vê o payback, vê o ponto de equilíbrio. Traçou isso, irmão, aí é o seguinte, tem que performar. Para você pagar o seu negócio é com quanto? É com quanto? É assim, entendeu? E aí tu tem que ter tua reserva de segurança, sua reserva de emergência, tem que, né, fazer todos esses cálculos hoje que o produtor nunca fez. Custo de oportunidade, né? Eu acho que esse é o novo cenário, né? Sim. A gente percebe o agronegócio, de modo geral, ele exigindo um nível de eficiência que talvez nas gerações anteriores não era tão alto, né? Talvez aguentava o desaforo, né, de você poder errar a mão num ano, protelava para o outro, tentava prorrogar. Hoje em dia as margens não te entregam mais isso, né? E a gente percebe assim, vendo de fora aqui, isso não é uma peculiaridade da agricultura, mas acaba tendo muito aventureiro, né? Então, o cara vê lá que o soja foi a R$200 a saca, ele nunca plantou soja, vai lá e dentista vai plantar soja. Na mandioca mesmo, fulano comprou um alqueire, com cada alqueire de mandioca plantada, vai lá e planta, e a gente percebe que em vez da pessoa entrar no mercado, no negócio, no momento oportuno, que é, por exemplo, esse que a gente está vivendo, que tem mais oportunidade de aquisição, de crédito, né? Enfim, entra na baixa, entra na alta e sai na baixa, né? Não é esse movimento que a gente percebe.
E nessa linha, vocês dois aqui estão falando de realidades familiares que estão no negócio há gerações. Então, vocês naturalmente já entenderam que a agricultura ou que a pecuária, enfim, são negócios cíclicos. Uhum. Mas vocês dois têm outro ponto em comum, quer dizer, a família do Giovan está na avicultura, está na extração vegetal, está no arrendamento, a família do Leonardo está na agricultura, está na pecuária. Esses movimentos foram propositais de diversificar, para você não ficar tão refém de um soja alto, mas poder compensar com o preço do gado? Como é que foi isso? De certa maneira foram, porque teve uma certa época, né, que falava-se que você tem que ter foco, especializar naquilo. Mas é igual ele falou há pouco, né? Se pôr todos os ovos numa cesta só, é meio arriscado. Daí você começa a fazer conta. Bom, e daí você tem aproveitamento de resíduos da agricultura, pode usar na pecuária, tudo para você consegue produzir com custo menor, com um pouco mais de eficiência e ter uma diversificação, né? Sim. Esse é o ponto, né? É igual você falou, vem de família, mas sempre, hoje a boa gestão, você tem que analisar todos os lados, igual ele falou, é um empreendedor, você tem que ver qual o caminho que te leva para ser bem sucedido, porque não adianta, eu vou focar no meu negócio, mas o teu negócio não... Sabe, tem um ano que é bom, você ganha muito dinheiro, mas... E o outro ano que é ruim? E daí? Interessante são negócios assim, são cestas, eu penso que são cestas diferentes, mas que os ovos eles cabem em ambas as cestas, sabe? Então são negócios que comunicam, né? Se complementam, né? Complementam. Então você pega o resíduo de uma e aproveita na outra. Pega cama de frango na avicultura e joga para adubar uma área. E aí que tá, assim, talvez a expertise, porque se for pensar, o produtor rural, ele trabalha com commodity. Então ele não põe preço no produto dele, a não ser que ele consiga fazer uma agregação de valor. Mas o produtor de monocultura, soja, milho, cara, é muito difícil ele colocar alguma coisa de preço. Então ele vai agregar valor onde? No financeiro, na tomada de crédito responsável, ou no caso nos resíduos, né? Onde existe talvez uma abundância e um comércio maior. A pessoa tem que se reinventar, né? E criar mecanismo para proteger isso, né? E aí, falando sobre a parte das pessoas que entram, Rafael, eu digo muito assim, não sei se talvez antecipando, mas tem que ter amor, entendeu? Porque uma característica que o produtor tem que ter é resiliência, né? Porque como o mercado ele é cíclico, ele tem que saber que quando ele for cair, ele lembrar dos tempos áureos ali e trabalhar com média. O produtor trabalha com média, né? Tu estava falando das casas decimais ou de quão apertados são as margens, né? No frango, cara, nós trabalhamos dentro de conversão alimentar com Kasman não é decimal, não é centesimal, é milesimal. Então eu faço conta com 3 casas após a vírgula, entendeu? Então a gente não tem espaço muito, nem para, vamos dizer assim, para acertar tanto, nem para errar tanto dentro da produtividade. O acerto e o erro hoje está dentro da gestão, né? E você entrar no negócio com o coração. Então você tem que gostar, você tem que ter propósito. E aí o oportunista ele entra no negócio, mas ele entra não olhando isso, cara. Ele entra justamente vendo ali, tá nadando de braço financeiro. Tá na crista da onda ali, eu vou... Vai na crista da onda. Então assim, o que é a diferença? Eu vejo, né? É muito diferente você entrar num negócio por oportunismo, que é a situação do aventureiro, e por oportunidade. Sim. São coisas que a gente tem que distinguir. Oportunidade é uma coisa, oportunismo é outra, né? Acho que é isso. Não, legal. Muito, muito interessante ponto de vista. Quer falar? Quero. Fiquei pensando aqui, o Giovan falou da questão de planejamento, né? E às vezes quando a gente está falando de propriedade rural, isso fica muito abstrato, né? Então, queria saber de vocês aí, Giovan dentro da avicultura, Leonardo dentro da agricultura e um pouco da pecuária, quais fatores assim você leva em consideração para cuidar da produtividade, para se planejar em si, né? O que você considera mais importante? Hoje, vamos dizer assim, que nem agora está se iniciando uma safra nova, né? Que será a safra 24, 25.
Então, o nosso planejamento trabalha da seguinte maneira: eu tenho 5 fatores que eu elejo ali como os principais para você ter um bom resultado, né? Primeira coisa é o clima. Não está no nosso controle, mas você tem previsão, você tem como saber mais ou menos o que está acontecendo. É um El Niño, um Laninha, um ano neutro, se vai ser mais chuvoso, vai ser menos chuvoso. Você define o que você vai plantar, como você vai fazer, qual época você consegue, dentro daquela janela, se adequar, né? Segundo aspecto é solo. Eu até sempre falo para todos os meus colegas, produtores, aqueles que vêm pedir minha opinião, é o principal hoje. Faça o básico bem feito, uma boa correção com calcário, com gesso, uma boa correção de nutrientes. Fazendo isso, você já está mais de meio caminho andado. Uma boa descompactação é muito importante. Palhada, tem que fazer. Pega um veranico, alguma coisa, se tiver um solo coberto, você tem uma garantia de mais umidade, de aguentar um período a mais, né? Terceiro fator, praga e doença. Isso é crucial para o produtor acompanhar, fazer monitoramento da sua área, você monitorar doenças, fazer as aplicações na época correta, porque muitas vezes acontece, o cara, vamos deixando, para não, vamos fazer uma aplicação a menos, eu vou aumentar o calendário para não precisar comprar tal fungicida, é muito caro e tal. Chega no final, o resultado vem, tanto para cima quanto para baixo, sempre. Outro fator, genética. Escolher sempre as melhores, né, variedades. Hoje, a informação está na nossa mão, né? Celular, internet, você de dentro do carro, no campo ali, você tem toda a informação que você precisa. Então tá tão fácil, né? Você fazer um empreendimento desse com um planejamento, com base, mas com seriedade principalmente e com amor, né? Que é que se você não gostar do que você faz, você não fica. Mas com dedicação, resumindo tudo, né? Esses fatores aí são, assim, eu acho que o básico para você ter um bom resultado. A partir daí, você plantou, fazer uma boa gestão financeira, uma boa gestão de pessoas, usar bem a sua estrutura, o resultado vai vir positivo, quase sempre. Lógico, tem os anos mais ruins, os anos bons, mas... Mas daí, como o Giovanni falou, tem que olhar na média, né? O produtor vive da média, exatamente. No nosso caso lá, nós estamos num processo hoje de criação da cultura organizacional nosso já. Pensando em missão, visão e valores. Então, para definir o nosso plano, a gente vai olhar primeiro a missão e a visão, né? E aí, a partir disso, até hoje, nós trabalhamos sempre com índices de desempenho produtivo, mas de desempenho técnico, né? No nosso caso, na avicultura, seria zootécnico, né? Então, existem vários coeficientes que nos dão parâmetros para você poder comparar, né? Então, quem não mede, não tem gestão. Então, primeiro, criar o banco de dados para você olhar o teu histórico e entender o que você pode performar um pouco melhor em cima daquilo. Só que se você olhar só os dados de desempenho produtivo, eles hoje não são tão, vamos dizer assim, suficientes para você tomar decisões. Porque hoje eu digo com total certeza, né? Trabalhando, por exemplo, com um núcleo lá de mais de 600 mil aves, eu não sou o produtor, talvez, que mais investe, pensando, por exemplo, numa unidade de medida, reais por cabeça. E isso não quer dizer que a minha receita líquida lá no final não seja maior que a dos demais, entendeu? Então, não é porque você está colocando todo o seu dinheiro investindo pesado, às vezes tu não faz, tu falou do feijão com arroz, às vezes o feijão com arroz bem feito, as tomadas de decisão que tu faz, elas te proporcionam uma receita e um resultado financeiro lá na última linha que vai ser muito mais compensativo. Então, nós estamos vindo para qual viés hoje? De controle, né? Depois de implantação do plano, realmente é você ter a gestão, não adianta só medir também e não tomar decisão, controlar, criar a meta, né? A gente tem um acompanhamento assim, por exemplo, lote a lote, né? E aí você fazer o mix, o legal é esse, né? É você pegar índice financeiro,
com índice de desempenho zootécnico, no meu caso, mais técnico, né? Então, por exemplo, eu uso um índice lá que eu criei, que chama eficiência produtiva financeira. Então, eu calculo reais por metro quadrado por dia produzido, receita líquida. E o meu colaborador participa disso também, isso é importante. Então, Eu ia perguntar isso, Giovanni, ao que você atribui essa eficiência, essa performance, então, se não é diretamente ao valor que você investiu? Onde está o pulo do gato? eu faço em cima de receita, é baseado no fluxo de caixa mesmo. Então, nós criamos sim lá no passado o plano de negócio. Então, existe a métrica do valor que eu preciso retirar desse frango em relação ao valor bruto. Geralmente o ponto de equilíbrio está nessa parte bruta, porque a parte do custeio, né, que é o custo operacional que você tem, ele é um pouco variável. Né? Então, o cenário de 10 anos atrás na avicultura é muito diferente do que é hoje. Sim. Um custo de produção muito diferente. Né? Então, eu trabalho em cima desses índices que são índices financeiros ou contábeis, enfim, como se fosse um DRE, na qual o valor líquido por cabeça vai me dar um norte em relação ao que eu posso investir ou não a mais no ciclo produtivo, entendeu? Não estamos falando de reinvestimento nesse caso, né? Mas em relação no que eu ponho para obter retorno a partir daquilo. Não sei se essa era a pergunta especificamente, Respondeu. Seria isso, né? Sim. Eu tenho outra dúvida, eu vou te interromper de novo aqui. Acho que no caso da avicultura, essa variável não é tão impactante, a questão do câmbio ou da trava, do hedge, porque seu negócio já é quase que pré-redeado, né? Vamos colocar assim. Mas no caso do soja, do milho, né, isso tem se mostrado essa estratégia tem sido cada vez mais importante, né, Leonardo? Eu queria entender como é que vocês têm lidado com isso. A gente tem trabalhado todos os anos, eu sempre travo o meu custo. Uhum. Pego planilhas, né, eu vejo meu planejamento, bom, vai me custar tanto, eu preciso travar tantos sacos e eu espero... O melhor momento não, porque na verdade eu não tenho a bola de cristal, né? Mas o histórico tem um período ali do ano que é uma época ideal para definir preço de futuro, né? Uhum. E a gente chega mais ou menos naquela época ali, bom, vamos ir travando. Começamos a travar e fechamos o custo, porque não é um dinheiro que é da gente, né? Uhum. É o dinheiro do banco. Então eu não posso brincar com esse dinheiro. O que for meu, beleza. Se eu O risco está na margem, no lucro. Agora o custo eu preciso travar. Isso a gente tem feito e tentado se aperfeiçoar mais. Tenho feito alguns cursos, estudando um pouco mais sobre trabalhar com bolsa de grãos, assim, mas estamos engatinhando ainda. Sim. Mas vamos chegar lá. Chegar lá. Esse travamento também eu acho que faz sentido também na parte de securitização, né? Porque você trava teu custeio ali, eu acho que a partir de seguros não é em relação ao... Mas, enfim, pelo menos o que você tem que produzir minimamente. Sim, né? sim. Então, o seguro é baseado nisso. Sim, agrícola, muito importante. Seguro hoje é o básico, né? Uhum. Tem que ter... esse ano ficou muito difícil porque não tem subsídio do governo, né? Uhum. E nessa parte... Tá muito caro, mas, como diz a gente, tem que investir nisso para não correr o risco, né? E colocar isso no seu custo também, né? Já está inserido no custo, porque é uma atividade de alto risco, eu não posso trabalhar sem, né? É igual eu comprar um carro de alto valor, sair na rua sem seguro, pode acontecer alguma coisa e você perder aquele... E para recuperar anos, né? Então, melhor não arriscar. Sim. Esse é um ponto interessante. Eu estava vendo uma notícia que a notícia que corre é que o Plano Safra, o dinheiro destinado ao Plano Safra esse ano, que era para ser de 500 e tantos bilhões, é para 400, 450. Quer dizer, tende a não ter um suporte por parte do Estado como já existiu. Né? Isso exige quer dizer, a chance de errar é cada vez menor. Cada vez menor na verdade o dinheiro vai sair, vai estar lá, mas o acesso a esse crédito está ficando cada vez mais restrito, né? Sim. O governo vai criando entraves, porque o dinheiro, eu acho que um dia o recurso subsidiado para a agricultura, para o agronegócio em geral, vai acabar. Vai acabar.
E não vai demorar muito. Uhum. Então o governo está restringindo esse crédito, né? A gente vai na contramão daí, né, do restante do mundo que vai estar preocupado com a produção, né, com a produção alimentar principalmente, que é soberania no fim das contas. Sim. Se isso acabar... Mas o brasileiro é tão guerreiro que se a gente analisar, né, hoje Estados Unidos, 800 bilhões de dólares de subsídio. O Brasil 100 bi, mesmo assim o Brasil está produzindo mais soja que o brasileiro os Estados Unidos. não desiste. É um bicho, é um guerreiro. E até eu tive um dado nas minhas aulas da pós esse fim de semana. O Brasil não, o mundo, até 2030 precisa aumentar 20% a produção de alimentos. Eu não acredito que em 6 anos a gente vai conseguir aumentar esse número. Uhum. Principalmente pelas adversidades que a gente está tendo, né? Uhum. De clima, de tudo. Tempéries, sinistro. Eu acho que a gente não chega nos 20% de aumento. Uhum. Então, cada vez mais difícil, né? Sim. Bom, deixa eu mudar um pouco o rumo da prosa aqui. A gente sabe que no meio desses desafios todos aí de tantos anos, com certeza absoluta, vocês têm boas histórias para contar de desafio, de perrengue, de sufoco e de conquista, de vitória, né? Então, se vocês puderem dividir com a gente aqui coisas que vêm à mente quando a gente vai por esse caminho, aquelas primeiras memórias, assim, de coisa que chama atenção, que vocês vão contar para os netos aí, a gente gostaria de ouvir. Olha, eu tenho história, hein, cara? Mas, olhando pelo lado assim, positivo, né? Um lado realmente de satisfação e orgulho, né? Obviamente que a construção desse empreendimento nosso, que é o Núcleo de Avicultura, ele tem relevância, né? Então, só para vocês entenderem, eu estava falando que são pequenos e médios produtores. Hoje, com 600 mil aves, nós somos um grande produtor. A nível Brasil, assim, não são muitos, são poucos, né? Sim. Só que, para vocês terem noção, um núcleo de avicultura com 600 mil aves alimenta a cidade de Maringá só. E assim, estamos pensando no Brasil muito ainda, né? Muito muito e pouco ao mesmo tempo. Imagina a demanda, né? Sim. Muita demanda, entendeu? Tem muita demanda. A gente alimenta Maringá. É uma cidade grande e tudo, mas estamos falando o quê? De 300 mil pessoas, né? Para 400. 400, então. Isso nós estamos pensando no Brasil. Então, só que assim, tem relevância, tem importância, então para mim é um motivo de satisfação e orgulho, né? Mas eu lembro assim de algumas histórias legais. Na parte de produção, a gente vivia muito, quando trabalhava isso no viveiro, caminhava muito pela fé, né? Caminhava muito pela visão. E Deus sempre foi generoso com nós e eu sou muito grato a Ele. E sempre aparecia assim umas vendas assim que a gente fala, nossa, da onde que surgiu isso, sabe, cara? Aquele negócio que você fala assim, meu Deus, né? E aí a gente tem que ir aprendendo, né? Que Deus te ajuda e isso tudo tem que ir poupando. Mas uma das vezes a gente conseguiu atender a companhia Nova Capital do Brasil, que é a Nova Cap, né? E fechamos um contrato assim de grande, né? De muitos dígitos e a gente tava numa pendura, cara. Fomos para Brasília. E assim, a pessoa entrou em contato comigo assim por telefone e não tinha quem fosse lá para vender. No final das contas, a gente quase não tinha o produto especificamente da forma que precisava. Fomos na fé mesmo, na visão. Sem muito recurso, né? Pegamos o busão em Paranavaí, fomos pousar lá em Brasília. Isso era um contrato assim, milionário, né? De 7 dígitos, né? Cara, para ter uma noção, né, para chegar em Brasília, acho que eram 2 dias lá de viagem. Eu tive que tomar banho na rodoviária. Mas assim, Deus sempre caminhando conosco, né? Conseguimos vencer uma licitação e esse foi um contrato assim que nos permitiu adquirir uma segunda propriedade, pelo menos a entrada de uma segunda propriedade. Nós não tínhamos as plantas da forma que precisava entregar. Voltamos de lá assim com ao mesmo tempo realmente muito não satisfeitos, mas muito contentes, felizes, só que quando nós chegamos lá a gente deu conta, cara, e agora? O que nós vamos fazer? E agora, né? E agora? E aí a família se juntou, cara, aí que é muito legal. Na hora que você tem um desafio grande, aí você realmente tem um propósito, uma missão, aí você fala, eu vou pra cima. Aí tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, todo mundo trabalhando junto, unido. Vai desenvolvendo, consegue atingir. Então esse foi um caso muito legal,
porque eu vi a força da família. Um outro que daí me dá orgulho, assim, para falar assim para os meus filhos e meus netos, né? No período da Copa, então teve a construção dos estádios, né? Nós fornecemos as plantas para fazer a arborização do entorno do estádio do Corinthians. Então, as plantas que estão... de onde está o orgulho no estádio do Corinthians? Né? E aí, a família é corintiana, praticamente. Né? Pelo menos 50% é corintiana, entendeu? Então, assim, chegar lá e você vê aquilo que... Trabalhar com planta é muito legal, cara. Porque você chega num lugar e você fala assim, tá vendo aquela planta lá? Era assim, e aquela planta lá veio daqui, entendeu? É um negócio que você... Por exemplo, é como se fosse um filho que você criou ali, e aí aquela planta tá lá. Porque é longo prazo, né? 50, é a arte da 100 paciência. Anos. Sim. É a arte da paciência. Então, esse foi uma situação incrível. Acho que eu vou lembrar por bastante tempo. Tem da parte negativa também, mas eu vou deixar o Leonardo falar a parte positiva dele, depois a gente entra na negativa. Tem história também para contar, mas nós temos um grande defeito, eu falo pro meu pai, né? Poxa vida, a gente não pode ter um dinheirinho, a gente vê um quintalzinho ali já quer comprar. Né? E passou-se o ano passado, surgiu oportunidade, né? Numa área do lado da nossa propriedade. Dizer, vamos comprar, não vamos, não vamos. E, poxa, temos um pouquinho do dinheiro, vamos dar entrada. Compramos e depois veio um perrenguezinho, esse clima que não chove, não produz, e o que nós vamos fazer? Igual ele falou, a gente começa a pedir para Deus, né? Porque a nossa base é cristã também, né? Você começa a orar, poxa Deus, vamos, o que for para ser, que o Senhor nos mande, né? E no fim, tudo vai dando certo, né? Tudo a seu tempo, tudo certinho. Eu não tenho nada do que reclamar do que eu faço, eu sou apaixonado por planta. É uma arte que tem que ter paciência, você vê, é igual um filho mesmo, você vê crescendo, vê desenvolvendo, e você vai colher, você fica naquela angústia, né? Puxa, vai produzir, não vai, mas eu tenho mais histórias boas do que ruins, né? As ruins sempre são as intempéries, né? Que a gente sofre aí com seca, que não produz às vezes, não dá o resultado esperado, mas no fim tudo dá certo. Sempre falo para meus funcionários, para minha família, ó, não se preocupe que Deus vai olhar e tudo vai dar certo. E chega no fim, tudo dá certo mesmo, né? A gente tem que ter essa fé, tem que lutar. A fé ajuda demais na resiliência, né? Quando o desafio vem, você saber que tem onde se amparar. Se você não tiver fé, não acreditar que Deus existe e não tiver resiliência, você não fica no negócio. Né, de retornar ao estado original. E aí eu comecei a conversa do nosso podcast justamente sobre isso, né? Quem eu sou. Então, independente do que eu faça, eu sei que eu vou ser filho de Deus. Né? Eu sei que eu tenho minha família, enfim. Então, qualquer tipo de sinistro, de intempérie, de situação um pouco mais complicada, quando você tem essa identidade sua bem definida, você consegue ter um equilíbrio emocional um pouco assim, né, mais estabilizado, é um equilíbrio melhor. E aí uma das situações que eu comentei sendo negativa, mas a visão não é essa, né? Hoje nós não entendemos nada como negativo na nossa empresa ou no nosso negócio, né? É questão de visão, como é que você vê o problema, né? A forma que você vê um problema talvez seja oportunidade, né? Se você está olhando ele de cima, de lado, de frente, né? E por 2 vezes a gente passou por um sinistro, né? Inclusive um muito recente agora, nós tivemos um princípio de incêndio no entorno dos nossos aviários. Sim. E quando você tem uma catástrofe, né, como por exemplo no Rio Grande do Sul, é justamente a hora que você tem que realmente confiar em Deus. Porque, por exemplo, com fogo, o que tu faz com fogo? Né? Então, nos nossos aviários, o princípio do fogo iniciou o foco externo. Chamei vizinhos, é importante você ter esse relacionamento bom, né? Então, vizinhos, corpo de bombeiro, prefeitura, caminhão de usina, 3 pipas, trator, pá carregadeira, para vocês terem uma ideia. Estávamos lá em 25, 30 homens, com abafador, né? Só que, cara, era que nem jogar... fazia cosca, entendeu? Então aí você vê que realmente você é dependente de Deus. Sim. E você tem que confiar nele, né? Graças a Deus a gente teve sim um prejuízo material,
Mas a gente sabe que o material a gente constrói. Sim. E quando a sua identidade está bem firmada nele, essa sua resiliência, eu acho que é uma das principais virtudes, habilidades que o produtor tem que ter hoje para se manter no negócio. Gostar do que faz e ser resiliente. Então esse acontecimento aí nos trouxe uma coisa boa, né? Que aumentou ainda mais dentro da nossa equipe o sentimento real de equipe, porque nós tínhamos ali talvez um sentimento de grupo, cada um correndo para um lado. Agora nós já estamos falando em equipe e daqui a pouco nós estamos falando de time, né? Sim. Alinhado com o quê? Com os nossos propósitos, qual que é a missão que a gente tem dentro lá. Então essas coisas, assim, se você olhar para uma outra ótica, você percebe que, estava um pouquinho afastado, agora parece que todo mundo está um pouquinho mais junto. Então teve um ganho. Obviamente que a gente pensa no operacional, né? O que tem que ser feito, quais são os checklists que tem que ser melhorado, quantas vezes que agora eu vou fazer um acerto em volta dos meus aviários, né? Mas na parte realmente de pessoas, né? Sempre tem um ganho, sempre tem ganho. Então a gente nunca perde. Agora essa tem sido um jargão nosso lá. Nós nunca perdemos. Né? Ou nós ganhamos, em qualquer evento, qualquer circunstância. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Sim. Essa é a visão que a gente tem de qualquer coisa. E aí o equilíbrio emocional emocional e espiritual. É imprescindível para você se levantar. Nós também tivemos um evento ano passado no nosso armazém de Tibagi, né? Eu tenho uma equipe uma empresa que presta serviço de manutenção para mim no silo. E subiu um funcionário deles no telhado do barracão para fazer uma manutenção e o cara não estava usando EPI e tal, caiu lá de cima, acabou falecendo. Daí entra o equilíbrio emocional, né? O que fazer e tal. Daí, lógico, teve todos os problemas burocráticos e legais referentes a isso. Mas o que eu tirei de experiência disso foi que a gente olha com um lado mais de segurança, exigir mais, adequar o que a gente tem na mão, né? Seguir o que a lei pede, né? Eu acho que isso é a experiência que foi válida, mas foi difícil no começo, conseguir adequar tudo, fazer certinho, administrar aquela perda. Poxa, imagina. Mas é igual você falou, são ensinamentos. Olhar o ser humano, né? Pessoas, né? Então, por trás de um colaborador existe uma vida e por trás de uma vida existe uma família, né? Eu trato muito isso dentro dos meus meninos lá, assim. Não, tem gente esperando em casa. Depois então, dessa situação... Segurança inegociável. A segurança vai acontecendo, você exige e tal, mas você não consegue controlar tudo e às vezes tem que acontecer um negócio desse para você focar de novo, né? Hoje... E daí entra aquele assunto de treinamento, de exigir que se use EPIs, que é a verdadeira gestão, né? Então, da parte ruim, a gente tirou uma boa experiência para tocar em frente. São aprendizados, né? Que a gente vai tentando evoluir. Há males que vêm para o bem, há males que às vezes a gente não entende, mas no final das contas, se você conseguir olhar um pouco de fora, sempre tem um aprendizado, né? Sim. Bom, senhores, eu acho difícil a gente conseguir encerrar de uma maneira melhor, apesar das histórias tristes, mas com tanta experiência boa que foi trocada aqui, acho que cabe a gente agradecer de novo, né, pela disponibilidade de vocês, de quem está aí nos acompanhando de casa. A gente vai deixar aqui na descrição depois o contato de cada um aqui, o @, para que vocês sigam. Deu para perceber que são 2 exímios gestores, então tem muita coisa para a gente aprender. E muito obrigado ao Acir que está aqui comigo. Obrigado, Rafa. Obrigado a Jovan e Leonardo também pela presença. E para finalizar, acho que é só relembrar o pessoal de nos acompanhar, né? Se inscrever no canal do YouTube, acompanhar a gente no Spotify também, que vem muita coisa boa por aí. A gente abriu com chave de ouro, vai ser difícil manter o nível de qualidade dos convidados que nós tivemos hoje, mas esperamos revê-los aí nos próximos episódios. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade novamente, né? O prazer de conhecer ele também, ouvir o que ele tem a dizer. Achei muito pertinente tudo que ele falou, inteligência acima da média também. Eu acho que foi muito válido. Valeu a pena mesmo, obrigado. Show. É isso aí, incrível. Obrigado, gratidão. Realmente assim, nesses momentos que a gente consegue parar um pouco
refletir até um pouco sobre a vida, né? E ter grandes amigos como vocês, né? Obrigado, Rafael. Obrigado, Assir. Obrigado, Leonardo. Vocês são realmente pessoas incríveis. Contem comigo. Eu tô, assim, um propósito meu é servir. E eu quero impactar pessoas. Então, contem comigo aí se precisarem. Show. É isso, gente. Tamo junto. Estamos à disposição, né? Muito obrigado. Obrigado. Show, obrigado.